Bom dia a todos. Houve uma pequena demora para acertar aqui o local do plenário, mas às 10h24 a gente dá início à 15ª reunião dessa comissão, que foi montada para apurar questões relativas às dívidas contraídas pela Fundação Hélio Augusto de Souza, Fundais, com a Fazenda Nacional, em razão do não recolhimento da contribuição previdenciária patronal dos anos 2004 e 2010. Hoje nós vamos estar ouvindo o senhor advogado Alexandre Tonelli, que foi assessor, da Fundais. Então, ele vai ser ouvido como testemunha. Então, o senhor sabe muito bem, né, se compromete com essa SEI, com os membros dessa SEI, de estar falando a verdade. Com certeza. Bom, em qual período o senhor trabalhou na Fundais? Fundais foi acho que de janeiro, dia 15 de janeiro de 2001 até final de 2012. 12. É isso. Que cargos o senhor exerceu? Assessor jurídico. Assessor jurídico. Todo o período. Com que presidentes o senhor trabalhou? Inicialmente com o Dr. Júnior, né? Fui convidado a estar trabalhando, iniciando essa atividade na Fundais com o Dr. Júnior. Dr. Júnior Veneziani, se eu não me engano, se afastou em março de 2013, abril de 2003, desculpa. Logo, o Hiromichi Yoshioka assumiu, né, provisoriamente, até o final do ano. Depois ele foi nomeado em 2004 até, não me lembro, 2000. Quem foi nomeado? O Hiromichi Yoshioka, né, foi para presidente. Depois do Dr. Roniel. Dr. Roniel. O senhor é filiado a algum partido político? Sim, sou filiado ao PSDB. PSDB. O senhor era remunerado na função que o senhor exercia? Sim. Contribuía para o partido? Sim, contribuía. Como é que era feita essa contribuição? Eu não me lembro se... Eu não me lembro... eu já assisti algumas reuniões daqui, né, para poder me inteirar do assunto. E eu, sinceramente, não me lembro de ter desconto em folha de pagamento. Eu lembro, sim, de estar efetuando pagamento via boleto ou diretamente no partido. Tá bom. Vereador Juvenil. Doutora Ângela, presidente da SEI, vereador Luiz Carlos Mota, muito bom dia. Quero cumprimentar aqui o doutor Alexandre Tonelli, agradecer ao senhor pela presença nessa casa. Eu sei que o senhor tem já suas atividades em outras cidades, mas obrigado por contribuir e esclarecer nesta SEI as dúvidas que poderão surgir e que o senhor também possa nos esclarecer aqui. Muito obrigado pela sua presença. Bom dia a todos, a todas. Cumprimentar também o doutor Alexandre. As boas-vindas aí à nossa SEI. Tenho certeza que o senhor vai realmente contribuir muito para elucidar este fato. E no período que o senhor esteve à frente da assessoria jurídica, foi o senhor que orientou o não pagamento das taxas, dos impostos? Não, na verdade, o doutor Júnior acho que já deixou bem esclarecido que foi uma palestra que ele assistiu, né, e nessa palestra eu participei, só que eu saí um pouco mais cedo. Então, o doutor Júnior se interessou pela tese que o doutor André Félix levantou na época, e marcou uma reunião na Fundais, né? E a partir desse momento eu conheci o Dr. André na Fundais. E o Dr. Júnior teve a preocupação de estar me perguntando sobre a tese levantada, se ela seria viável e se haveria possibilidade de estar contratando o Dr. André Félix para estar executando esse serviço. E à época eu fiz um parecer nesse sentido, que não haveria problema legal de estar contratando o advogado sem licitação, tendo em vista que ele, via currículo, apresentou, né, condições para estar realizando esse trabalho. E com relação a tempo de experiência, né, isso também foi pesado. Eu também analisei essa questão à época. É óbvio que
quando a gente fala em experiência, a gente não pode estabelecer muitos anos, né? Senão a gente viabiliza qualquer tipo de contratação. Mas, obviamente, que tem que ter um tempo mínimo, né? E eu, na época, eu me baseei no que estabelece o artigo 93 da Constituição Federal, né? A Constituição Federal estabelece que, para ingresso na magistratura, promotoria, o mínimo seria 3 anos, né? Então, na época, o doutor André tinha mais de 3 anos. Então, eu simplesmente dei o parecer que não haveria problema legal para a contratação. Com relação à tese, era uma tese à época que estava sendo aceita pelos tribunais. Então, o doutor Júnior decidiu que valeria a pena a gente estar buscando essa isenção. Na documentação que a gente recebeu da Fundaz, foi colocado o escritório do Dr. André Félix Ricota como grandes nomes lá que pertenciam ao quadro do escritório. Por que então contrataram pessoa física e não a pessoa jurídica, escritório de advocacia? Bom, essa questão de quem deveria ser contratado foi definido pelo presidente à época, né? Com relação ao escritório, como foi o doutor André que deu a palestra, e ele, na época, ele não veio representando o escritório, ele veio como pessoa física, como advogado autônomo. Então, foi decidido para se contratasse o advogado específico. Então, não haveria problema legal estar contratando ou o escritório, poderia ter sido contratado o escritório, como não há problema ter contratado o advogado, né, de forma individual. E foi essa opção que foi feita à época. O senhor colocou que, na época, essa ideia de isenção da cota patronal vinha sendo fortalecida. Agora, na justificativa apresentada no processo, apresentou como exemplo um processo que tramitou, um processo da PAI, que tramitou no TRF, né, no TF4. E foi citado como se fosse no TSF, né? Aí eu me erro com as letras. Mas, assim, a APAI é considerada uma entidade de assistência social. Como trazer essa exigência para a Fundaz e por que citado um TR4 e citando como se fosse uma ação que correu no TSF? Olha, com relação a esse assunto, o acórdão que eu juntei, né, que como base para a justificativa da contratação, foi uma decisão do Supremo Tribunal Federal, né, que é o órgão máximo que julga as questões sobre esse assunto. O fato da decisão ter sido iniciada na região do TRF4, ou ter sido no TRF3, que é a nossa região, eu acho que, assim, para a justificativa da contratação, isso não interfere muito, porque, na realidade, é o tribunal, independente da região que chega para o Supremo Tribunal Federal, ele vai se basear nacionalmente. Com relação à PAI, o acordo juntado não foi feito referência, não foi analisado em comparação com a PAI, até porque a Fundaz realmente tem característica diferente da PAI. Foi relacionado sobre a tese jurídica. Então, se for observar atentamente o acórdão, ele está estabelecendo o seguinte, na decisão, que o Supremo Tribunal Federal, naquela época, ele considerou as exigências do artigo 55 da Lei 8.212 ilegais e entendeu que poderia se aplicar, que deveria se aplicar às entidades sociais, o artigo 14 do Código Tributário Nacional. Então, ele afasta a exigência da Lei 8.212 para a aplicação desse artigo 14 do Código Tributário Nacional, que é um artigo que não exige que a diretoria, né, não seja remunerada e nem que a entidade social receba dotação orçamentária. Então, não se faz essa exigência no artigo 14. É lógico que o senhor citou uma opção de leis que eu não consigo acompanhar. Mas, assim, o que a gente observou na análise do processo é o que foi juntado, não foi uma decisão do TSF, né, do Supremo Tribunal Federal, foi juntado do TR Regional 4, e sobre especificamente uma ação, não mostrou que essa daí foi para o Supremo.
e colocando no julgamento esse acórdão de que a APAE, por ser uma entidade que não tem, diz muito claro os critérios para ser considerada uma entidade de assistência social, que a APAE tinha diretoria eleita, que a diretoria não era remunerada, que não tinha orçamento, né, que não cobrava o atendimento. Então, são critérios para uma entidade ser considerada de assistência social, o que esses critérios, apesar de terem sido contemplados na APAE naquele processo, por isso o acórdão do juiz de segunda instância estava correto, mas que não cabia à Fundaz, porque a Fundaz tem remuneração, tem indicado não eleito, tem orçamento, então essa diferença. Posso? Lógico. Doutor, é o seguinte, como eu coloquei, existe dois entendimentos, né? Então, existe esse entendimento que a doutora explanou com relação a essas exigências que seriam da lei, do artigo 55 da lei. Agora, existe os entendimentos que esse artigo, essas exigências que a senhora está falando, não se aplica às entidades sociais, independente se era Fundaz, APAE ou qualquer outra. Isto era a questão discutível na época, né? Se fosse uma questão pacífica, a Fundaz não precisaria ter entrado na justiça, poderia ter feito via administrativo, né? Então, há necessidade do Poder Judiciário quando há uma resistência do órgão administrativo, e foi o que aconteceu. Então, essa tese, ela era perfeitamente aceitável na época, por isso foi feita essa decisão, independente de tribunal. Eu não estou com o processo aqui, mas, pelo que eu lembro na época, foi juntado uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Tá? Mas eu respeito a opinião. Deixa eu fazer como foi feito a suspensão dos pagamentos e tinha dotação orçamentária para que fosse pago aqueles impostos, por que não foi aberta uma conta e não foi feito esses depósitos em juízo, ou então fosse feita uma reserva desse capital para pagar esses impostos caso viesse perder a ação, ou então, de repente, aquela liminar fosse cassada? Bom, isso aí é uma decisão eminentemente administrativa, né? Não havia obrigatoriedade. Na liminar, tanto na liminar como na sentença, o juiz não estabeleceu isso, né? E da mesma forma que quando houve uma recomendação do Tribunal de Contas, foi uma recomendação, não foi uma determinação. Então, por precaução, foi recomendado. Mas essa questão caberia, obviamente, à alta direção e às pessoas que são competentes para estar decidindo isso. O jurídico não tem competência para estar analisando e decidindo essas questões. Mas o senhor foi consultado como assessor jurídico da Fundaz sobre essa questão? Se deveria ou não fazer essa reserva de capital para que pudesse saldar esses impostos caso viesse a perder essa ação? Não. O senhor não foi consultado. Então, a decisão foi administrativa, voltada à presidência e, de repente, ao executivo municipal da época. Exatamente. No processo inteiro, a gente observou que o assessor financeiro, que na época o Iromite era assessor financeiro, no momento da contratação, sugeriu que fosse feito essa conta para poder garantir que, se o processo não corresse a contento, o recurso para pagamento do tribunal ao INSS tivesse capacidade de ser feita. Depois, no segundo momento, houve realmente esse apontamento do Tribunal de Contas, mas internamente já havia sido sugerido pelo Iromite que fosse feito isso, que pela sua despacho ao presidente não contemplava e dizia que podia ir em frente. Quando o senhor, quando o André Félix Ricota entrou com a ação, já tinha contrato com a Fundaz? Eu acredito que sim, porque eu não imagino que um advogado vai iniciar uma ação sem um contrato assinado. Eu não estou em mãos com esse contrato, mas a ação, se eu não me engano, foi proposta em janeiro de 2002. Então, precisava dar uma analisada no contrato para verificar. Por que eu fiz essa pergunta? Porque lá no processo iniciou com um folheto
dessa palestra que o senhor se referiu, né, em novembro, e assinado o contrato em 9/10. Eu até aproveito, antes de fazer a pergunta que eu ia fazer, qual é o seu horário de trabalho? Na época, na Fundais, é o horário comercial, horário normal, das 8 ao meio-dia, da 1 às 5. Tá. Agora eu vou fazer por que a pergunta. Porque no processo realmente entrou no dia 10 de janeiro e o despacho do senhor para o presidente foi no dia 8, quer dizer, num sábado, e a assinatura do presidente foi no domingo. Entretanto, só foi publicado no Diário Oficial no dia 15 meses depois, em 2003, já tendo havido, inclusive, sido liminar. Então, se não é normal a gente, antes de qualquer fazer efeito o contrato não tem que ser publicado no Diário Oficial? Com certeza, o contrato ele deve ser publicado no Diário Oficial, isso é determinação legal. Agora, com relação a essa parte de publicação e análise de procedimento e acompanhamento de procedimento, existe uma divisão específica na Fundais. A Fundais tem um departamento de licitação que cuida dessa parte, então eu não posso responder por isso. Eu orientei a contratação, sugeri essa contratação, que era legal, dei parecer jurídico favorável, foi assinado o contrato e foi encaminhado para o departamento competente para estar adotando os procedimentos legais. Pois é, mas o senhor, como assessor jurídico, que orienta a parte legal da Fundaz, o senhor não deveria acompanhar se aquele processo teve, ou seja, a legalidade toda na sua sequência da publicação, verificar se tudo isso foi feito para que tivesse legalidade aquele contrato? A assessoria jurídica ela só dá parecer quando ela é acionada, né? Existe um departamento que é justamente o departamento para fazer esse acompanhamento. Então, e outra coisa, a publicação ela se dá depois da assinatura do contrato. Então, a gente, no caso, depois que teve a assinatura, o contrato foi para o departamento e ficou no departamento de licitação. Mas o senhor não acha estranho que assim tenha assinado no dia 9 de janeiro, no dia 10, o advogado já entrou com a ação, e a publicação do Diário Oficial, que deveria ter sido feito antes da ação do advogado, ocorrer 15 meses depois? Não, como eu já disse, realmente deveria ter sido feito antes, mas por questões que eu desconheço, foi realizado depois. Como a doutora está falando, eu não tenho acesso aqui, mas acredito que tenha sido isso pela explanação da doutora. Agora, obviamente que deveria ter sido antes. Doutor, esse contrato, ele não foi feito de forma despercebida depois, já que não houve nenhuma publicação dele e não atentaram com a data, ele foi feito de forma retroativa? Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu? Não, o senhor garante isso? Garanto, não aconteceu. Nós, no processo todo, nós verificamos também que, além da proposta do senhor, do doutor André Félix Ricota, como pessoa física, havia também o escritório, uma outra proposta do escritório Zingalês do Nascimento e Vick Advogados Associados. Por que deixou de encaminhar para o departamento financeiro a proposta do escritório Zingalês? Você entendeu a pergunta? Não entendi. Bom, no processo, quando o senhor coloca, foi fazendo o processo, fez a abertura do processo, botou aquele folder da palestra, aí o senhor colocou no processo, a gente está falando colocou porque tem a sua assinatura, a proposta do doutor André Félix Ricota e a proposta do escritório Zingalês do Nascimento e Vick Advogados Associados. Entretanto, só foi encaminhado para o departamento financeiro, para análise, a proposta do André Félix Ricota. Por que não foi levada em consideração a proposta do escritório Zingalês? Sinceramente, do que eu me lembro dessa situação, primeiro eu queria esclarecer, com relação
solicitação de requisição do departamento jurídico, isso é comum nos departamentos, né? Todos eles solicitam as contratações respectivas de interesse do seu departamento. Então, por isso que a assessoria jurídica, eu que assinei a requisição de contratação. Obviamente... Mas só essa frase que você falou, do seu interesse. Por que, então, só do André? Era do seu interesse contratar o André? Não, de jeito nenhum. Isso aí o doutor Júnior já esclareceu. Foi decidido por ele, encaminhado para mim e solicitado que eu adotasse as providências nesse sentido. Então, obviamente, que a assessoria jurídica fez uma requisição para estar contratando o doutor André a pedido do presidente. Com relação ao contrato, já estava decidido, na realidade, que seria o doutor André. Então, pelo que eu me lembro, esse contrato, esse processo foi encaminhado ao departamento de licitação. E, provavelmente, o departamento de licitação, que lá existe, e eles têm essa obrigatoriedade, eles têm esse cuidado de estar procurando fazer cotação tal, e, de repente, provavelmente foi eles que entraram em contato com os escritórios e essa proposta veio e foi anexada ao processo. Agora, foi encaminhado à diretoria financeira as propostas do doutor André e foi, tanto que eu lembro que teve um parecer do presidente, do diretor administrativo na época, com relação às propostas. E foi encaminhado para o presidente decidir, né? Você lembra dessa questão do financeiro fazer uma proposta, mas tinha uma divergência em relação ao que era um contrato de risco e o que era o prazo desse contrato de risco como o pagamento considerado o final do processo, né? Julgado, transitado julgado. E, entretanto, não foi isso que foi feito, né? O doutor André recebeu na liminar e recebeu na sentença cerca de mais de R$600 mil, quando era colocado um contrato de risco. O senhor acha correto isso? Olha, isso é normal no meio jurídico, tá? O contrato de risco não necessariamente significa que você vai receber só no final. Quando você tem um contrato, e isso é comum, principalmente em direito previdenciário, e eu atuo em direito previdenciário hoje. E a gente faz um contrato, que é um contrato de risco, que a pessoa, a partir do momento que você consegue uma liminar, uma tutela, ela começa a receber o benefício. E ela já começa a te pagar, né? Dependendo quanto é combinado, o número de benefício. E depois um percentual no final. O contrato de risco se faz dessa forma. Me diz uma outra coisa em relação a essa mesma questão. No contrato, afirmava que as despesas de imposto de renda e INSS ficavam por conta do contratado. Mas, o senhor sabe muito bem, qualquer contrato, a contratante tem que fazer o desconto do imposto de renda e do INSS de acordo com o pagamento, né? Entretanto, esse desconto foi feito, o Departamento Financeiro fez o desconto corretamente. Entretanto, o advogado cobrou do senhor, através de um e-mail, que fosse pago corretamente na visão dele, todo o que tinha sido combinado sem haver o desconto, né? Como é que o senhor se coloca referente a isso? Olha, eu não tenho acesso aqui ao contrato para saber os termos, mas pelo que eu me lembro, o contrato estabelecia que cabia à Fundais efetuar os pagamentos. E ao doutor André receberia em líquido, pelo menos é o que eu lembro aqui. Porém, essa parte de departamento financeiro, desconto, imposto de renda, isso não é o jurídico que realiza. Então, fica até difícil eu manifestar agora sem cópia de todos esses documentos. Tá. É porque tem um parecer lá no processo, o senhor encaminhando para o financeiro exatamente essa questão, pague-se, e fica a questão, o senhor cobrou, como assessor jurídico, ou soube se a assessoria financeira cobrou a comprovação do recolhimento, porque se a obrigação é do contratante e foi feito o desconto e depois foi pago para ele. Então, se foi feito o desconto e o recolhimento, houve uma dupla
duplo pagamento desses tributos, porque foi o que foi devolvido para o André Félix Ricota e o pagamento feito. Mas não foi cobrado se ele pagou? Nem foi sugerida a devolução, já que ele não foi... Bom, doutor, não ficou muito clara a pergunta para mim, mas eu vou responder dentro do que eu entendi. Mas, primeiro que, na época, não era exigido que a Fundais fizesse retenção de imposto e efetuasse pagamento, né? Cabia ao contratado, pela lei, ele mesmo efetuar o pagamento. Essa lei de obrigatoriedade de retenção foi posterior. E com relação a se a Fundais reteve, passou, olha, eu não tenho acesso a esses documentos, mas o repasse efetivo de qualquer retenção, ela acontece 30 dias depois do desconto, né? Ela não acontece imediatamente e já faz pagamento. O INSS, a gente retém dos funcionários, exemplo, isso é repassado só depois de 30 dias. Né? Então, eu acredito que se houve alguma situação aí, a Fundais cancelou esse repasse, então não foi pago duas vezes. Quem informou o Conselho Curador sobre esse processo? Olha, provavelmente foi o presidente da época, né? Eu não me lembro exatamente, mas deve ter sido ele. Foi explicado que era um contrato de risco, as despesas que iam ter e o pagamento, se fosse feito, tivesse resultado positivo da Justiça? Olha, eu acredito que sim, porque quando se faz eu participei de reuniões do Conselho Curador por diversas vezes, não todas, por isso que eu estou dizendo que eu não me lembro. Na maioria das vezes, os conselheiros tinham ampla liberdade de estar questionando, e eles questionavam, e todos participavam efetivamente, e a Fundais tem um Conselho Curador muito ativo, inclusive tem representante desta casa, né, dentro do Conselho, então isso era amplamente esclarecido. Deixa eu perguntar uma outra coisa. Com que recursos orçamentários foram pagos o advogado? Olha, esse provavelmente foram pagos com a economia que foi feita da cota patronal, né? Um dinheiro que estava destinado ao pagamento do imposto, e como não houve mais exigência, esse dinheiro foi destinado, parte dele, para pagamento do Dr. André. Agora, quem pode estar explicando sobre isso, mas com certeza quem era responsável à época, né? Da parte financeira. Deixa eu, então, aproveitar e perguntar uma outra coisa. Como assessor jurídico, o senhor sabe que a Fundais tinha um orçamento com rubricas do orçamento. Folha de pagamento, INSS, cota patronal, cota funcional do INSS, contratos, né, compras de custeio, etc. e tal. O senhor lembra se foi pago com essa cota patronal? É que, com certeza, esses recursos era cota patronal, recurso da rubrica do orçamento. E não havia recursos de pagamento a terceiros? Não, provavelmente não, né? Eu não sou o mais adequado para estar respondendo sobre essa questão orçamentária, porque... Porque o senhor autorizou isso daí. Mas a gente autoriza, mas quem encaminha proposta de orçamento, despesa, não é o jurídico, né? Quem faz esse encaminhamento para a Prefeitura Municipal, isso ele entra na lei orçamentária, né, do município, é o Departamento Financeiro. Então, o fato do jurídico autorizar, não, aprovar e dar parecer favorável, compete ao Departamento Financeiro estar elaborando e estabelecendo essas questões estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. Mas se houve sua encaminhamento, né, a sua aprovação, agora, raciocinando dentro dessa explicação que o senhor deu, é correto usar uma rubrica de pagamento patronal para uma outra rubrica, que é contrato de terceiros? Então, com relação a isso, eu tenho entendimento, existe, obviamente, interpretações, eu tenho entendimento que, nesse caso específico, não há necessidade, porque existia um determinado valor a ser pago, né, e como esse dinheiro foi utilizado de um valor específico, não foi criado e majorado nenhuma despesa, que a lei determina. Sim, rubrica no caso de valores criados ou majorados. Não foi isso que aconteceu.
Eu insisti nessa pergunta porque o Veneziani, quando esteve aqui, ele disse que foi pago, igual o senhor falou, com a economia que foi feita, né? Que pararam de pagar. E, no entanto, ele mesmo disse que houve uma suspensão pela Prefeitura do repasse para a Fundaz da cota parte patronal, do pagamento dessa rubrica da cota patronal. Então, ficou na dúvida pela fala dele, o que foi feito? Foi suspenso o repasse, quer dizer, que houve uma economia no orçamento, ou foi utilizado esse recurso para pagar o advogado? Então, isso aconteceu dessa forma. Na época do Dr. Júnior, que foi a época que aconteceram os pagamentos, foram feitos com dinheiro da economia. A partir do momento que o presidente Hiro Michioka assumiu, a prefeitura parou de fazer o repasse para a Fundaz, né? Então, existe duas situações daí. Num primeiro momento, havia o repasse e foi pago com essa economia, e no segundo momento, a prefeitura não fez mais o repasse. O pagamento da primeira decisão, que foi em janeiro de 2012, que pagou 3 meses para ele, depois teria, então a Fundaz teria pago janeiro, fevereiro e março, 3 meses. E os outros meses, que o senhor está falando do Iromit, e os outros meses de 2002? Os outros pagamentos, eu não me lembro que data que aconteceram. Só depois o outro foi em 2004, quando deu a sentença da primeira instância. Então, foi autorizado pelo Hiromi Michioka, é isso? Sim. Eu não me lembro, mas foi isso? 2 meses de pagamento da cota patronal. Porque se foi suspenso, com que recurso pagou esses 2 meses, já que havia sido suspenso pelo Iromit, e os 9 meses que ainda tinha o repasse do orçamentário da prefeitura para a Fundaz? Olha, com relação a essa questão de que dinheiro que foi pago na época do Iromit, né? Porque na época do Dr. Júnior eu já esclareci. Eu não tenho conhecimento, porque eu não tenho acesso à questão financeira. Então, não fica claro se foi economizado ou não o recurso, já que o senhor não tem essa informação. Tá. No Conselho Curador foi dito que não haveria custo. Entretanto, 4 dias depois de assinado o contrato, né, já tinha o pagamento para o André Félix Ricota. Sem valores atualizados. Na primeira vez foram 3 pagamentos, cerca de 400 mil. No segundo pagamento foi 2 cheques no valor de quase 600 mil, né, sem atualização, né, foi na liminar e depois do pagamento da primeira instância. Com a reforma dessa decisão, gerando um custo equivalente às contribuições não pagas, acrescido de juro, correção monetária, a Fundaz acabou pagando 2 vezes. Entendeu? Não. Porque se foi pago 5 vezes, 5 partes. Sim, 5 benefícios. Depois, quando cobrado do INSS, da segunda decisão de que suspendeu, a prefeitura então teve que pagar desde o momento que suspendeu o pagamento. Né? Não houve 2 pagamentos, então, para o André e para o INSS? Não, porque os pagamentos que foram efetuados para o doutor André foram efetuados com base num período que a Fundaz não pagou o INSS, né, que teve a prescrição, né, que foi até 2003, desculpa. Mas depois ele teve que pagar para o INSS? Não, esse período de prescrição a Fundaz não pagou. Tanto que, se você olhar no termo de parcelamento, consta 2004 a 2010. O Veneziani disse que consta porque houve aquele período que deixa de valer, né? Então, é a prescrição. O que acontece? Todo órgão público tem um período para fazer cobrança, né? E no caso, a Fazenda Nacional, ela não pôde cobrar, que só poderia cobrar os últimos 5 anos. Então, a Fundaz não pagou a cota patronal a partir do momento da suspensão, que foi 2002, começo de 2002, até final de 2003. Então, ficou 2 anos sem pagar a cota patronal, não pagou e não vai pagar mais, porque prescreveu. Só isso, só o que a Fundaz deixou de pagar, é que eu não tenho acesso quanto era por mês à época, mas deve dar aí, no mínimo, uns 3 milhões, né, que a Fundaz deixou de pagar. Então,
O valor pago para o Dr. André veio desta economia, então a Fundais não teve que desembolsar dinheiro para isso. É que eu já fui perguntando fora da ordem. O senhor não sabe se o Tribunal de Contas aprovou as contas da Fundais? Todas as contas da Fundais foram aprovadas. Sem nenhuma ressalva? Sem nenhuma ressalva. Tá. Então, aquele apontamento que a gente já tratou, o senhor não lembra dele? Qual apontamento? O apontamento para poder fazer uma conta específica para pagamento. Foi uma recomendação, na realidade, né? Nem foi uma ressalva, assim, foi uma recomendação e obviamente, que eles mesmos colocaram que não haveria obrigatoriedade. Nesse contrato, o escopo dele era um contrato de escopo, né? Que quando terminasse, quando acabasse o processo transitado e julgado. Por que o senhor recomendou a prorrogação? Bom, o artigo 57, né, da Lei de Licitação, ela proíbe a contratação a prazo determinado, como já foi dito aqui, né? Só que se a gente descer um pouquinho a lei, no artigo 61, né, no artigo 64, desculpa, ela diz que em casos de contratos celebrados pelos órgãos públicos que tenham características de direito privado, o artigo 57 pode deixar de ser aplicado, né? E o caso de contrato de advogado, ele é um contrato que não tem como se estabelecer um prazo, porque não tem como se estabelecer quanto tempo vai demorar uma ação judicial. Então, os contratos, nesses casos, são feitos por prazo indeterminado. Quer dizer, não existe um prazo determinado para o término dele. Então, tendo em vista que foi feita uma previsão inicial, né, e essa previsão estourou e já está o dobro, né, da previsão, à época, com base nesse artigo 64, eu optei, o meu parecer foi no sentido de que pudesse prorrogar esse contrato por prazo determinado. Na realidade, é artigo 62, parágrafo 3º, inciso 1. Na realidade, o próprio escopo do contrato, que dizia isso que você falou, né, não sabe quando prever, não haveria necessidade de contratar por tempo indeterminado. Então, renovar o contrato com esta frase, tempo determinado. O próprio escopo do primeiro contrato, isso já era automático. Então, no meu ponto de vista, esses conceitos são idênticos. O prazo indeterminado ou até o término do trânsito em julgado, no meu entendimento, não faz diferença. Faz diferença porque o senhor até citou o artigo. Não, mas prazo indeterminado não pode ser. Ele é uma pessoa física contratada, um prazo mas eu citei o artigo que permite a contratação por prazo determinado. Tá bom, não vou discutir isso. Mas por que, então, os outros dois contratos que a Fundais fez com a André Félix foram por tempo determinado? Prorrogou por tempo determinado? Olha, o senhor autorizou ou sugeriu que fosse feita a prorrogação por tempo determinado. É esse maior. E os outros, o senhor não fez essa prorrogação por tempo determinado. Eu acredito que, porque eu não estou mais na Fundais, então eu não sei o que está acontecendo, mas eu acredito que esses processos já tenham acabado. Então, eles terminaram o prazo inicialmente previsto. O prefeito tinha conhecimento desse processo? Olha, isso aí não é do meu conhecimento. Eu nunca participei em reunião com o prefeito sobre esse assunto. Nem do prefeito quando começou, no caso do Veneziani, nem em outra discussão quando foi sugerido a assumir a dívida de uma forma solidária? Com relação ao prefeito, não. No segundo período, com relação, a partir do momento que a Fundais houve a notificação de que deveria retornar o pagamento, foi avisada a prefeitura pelo presidente à época, o Dr. Roniel, e aí o que aconteceu? A prefeitura agendou várias reuniões para a gente estar discutindo sobre esse assunto, né? Conversei com várias pessoas, não tem nem como citar nome, porque foram muitas reuniões, com o departamento jurídico, departamento financeiro, para se chegar a melhor solução para o caso. Então, mas nunca o prefeito participou disso. O senhor não sabe se os presidentes fizeram essa conversa com o prefeito? Não sei. O prefeito, então, o senhor não sabe dizer se o prefeito tinha conhecimento ou não deste contrato, da forma do contrato, do valor do contrato? Não tenho conhecimento. E por que o senhor, assim, dentro do momento em que suspendeu o pagamento, na segunda instância,
suspendeu a decisão da primeira instância e que a Fundasc começou imediatamente a pagar, por que demorou 18 meses para fazer esse encaminhamento para a Prefeitura? O encaminhamento que o senhor está falando é o quê? É o aviso ou é o parcelamento? O senhor encaminhou para a Prefeitura, deu um parecer e depois encaminhado pelo Roniel. O Roniel escreve cumpra-se, sugerindo que fosse feito essa parcelamento da dívida e que a Prefeitura assumisse solidariamente, né? Então, foi 18 meses. Não é um tempo muito longo para poder tomar uma decisão séria como essa? Porque é o seguinte, nós tivemos duas situações nesse processo. A primeira, quando saiu a decisão, que cassou a sentença, que reformou a sentença, melhor dizendo, do juiz da primeira vara federal de São José dos Campos, como no tribunal tinha sido 2-1, foi 2-1, né? À época teve uma desembargadora que votou a favor da Fundasc. Então, mas na época não tinha saído o voto dela no acordo. Então houve um embargo de declaração. Esse embargo de declaração demorou alguns meses. Eu não sei te precisar quantos meses. A Fundasc voltou a efetuar o pagamento. Não me lembro também se foi logo da decisão ou se foi depois dos embargos. E depois que foi julgado os embargos, que teve o voto da desembargadora, que aí foi um dos motivos para estar se fazendo um recurso regimental e depois um recurso extraordinário. Aí houve-se a discussão de efetuar esse pagamento, né? As reuniões foram nesse sentido. Então, esse período, estabeleceu-se reuniões com a Receita Federal, nós tivemos várias reuniões com a Receita Federal, com a Procuradoria Nacional, aqui de São José, para se estabelecer de como seria feito esse pagamento, porque não era simples um pagamento a ser feito, né? Primeiro que a Prefeitura, no meu entendimento, e eu acredito que foi o que foi utilizado, mesmo que a Prefeitura tivesse guardado esse dinheiro, eu não sei, eu não tenho acesso a isso. Eu acredito que não se pode fazer esse pagamento no mesmo exercício, né? Mesmo que a Prefeitura tenha esse dinheiro, vai chegar lá e vai pagar à vista. Eu acho que existe a lei orçamentária, como a senhora falou, existe rúbrica, né? Então, para se fazer esse pagamento do acordo, teria que estar na lei orçamentária. Então, foi optado pelo parcelamento, porque o parcelamento você poderia, numa lei orçamentária, estabelecer, né, para o ano seguinte. Só que para se fazer o parcelamento, a Fundasc não tinha patrimônio suficiente para uma garantia. E a lei federal exige, para parcelamento desse, acima do valor, eu não lembro qual o valor, se era 2 milhões, 5 milhões, a necessidade de garantia. E a Fundasc não tinha patrimônio para garantir essa dívida. Então, o município teve que entrar como garantidor da dívida, tanto que foi encaminhada uma lei para essa casa. No final de 2011, foi aprovada uma lei, né, que os vereadores aprovaram que a Prefeitura assumisse essa dívida e fosse solidariamente responsável. Essa lei eu tenho cópia aqui. Não sei se a doutora tem conhecimento. Sim, lógico, deve ter eu estava aqui, botei. Agora, dentro dessa discussão toda, o prefeito alguma vez participou, tomou conhecimento desse processo, da reversão da decisão do Tribunal de Contas, porque ele mandou para cá. Então, é lógico que ele deve ter tido conhecimento, né? Essa discussão do valor, essas questões todas, ele teve conhecimento? Olha, foi informado, foi colocado? Olha, como eu disse, eu nunca participei, então eu não posso dizer se ele teve. Mas participaram representantes da Prefeitura nas reuniões. Mais alguma coisa? Tá, mais alguma coisa? Posso fazer umas coisas? Tem alguma pergunta? Não. Eu queria fazer umas considerações só, que obviamente, que eu ouvi, né, os outros depoimentos, e vários depoimentos, a doutora se colocou que ainda existe o impedimento legal para a Fundasc estar conseguindo essa isenção, né, essa imunidade. Que o artigo 55 da Lei 8.212 ainda... Não, eu nunca coloquei isso. Tá. Eu acho que não deve ter mesmo. Então, tá bom. Eu só queria esclarecer o seguinte. Esse requisito da lei do artigo 55 da Lei 8.212, ele foi revogado. Tá? Então, em outubro de 2013,
foi modificado esse artigo e hoje não há obrigatoriedade da diretoria não ser remunerada para isenção. Eu tenho cópia dessa lei aqui e posso disponibilizar para casa. Então, desde outubro de 2013, a Fundais poderia já alcançar a sua isenção, tá? A sua imunidade. Então, eu acho interessante, porque até então eu não ouvi ninguém falar sobre isso, se a Fundais está buscando ou não, existe um processo sim, mas eu acho interessante estar se reunindo com esse advogado, porque eu não tenho mais acesso, e verificar se foi levado isso para o processo. Obviamente, da competência que é o advogado, deve ter sido, mas eu acho interessante a Fundais estar verificando, porque é um benefício que hoje a Fundais tem direito para essa legislação nova. Tá? Então, eu vou deixar disponibilizado cópia dessa lei. Só o não remunerado. Não, os outros critérios todos os não critérios foram modificados. Eu acho que justamente para aquilo que o Dr. Júnior já afirmou aqui. A Fundais faz um trabalho social maravilhoso e ela tem direito, hoje, pela legislação, de alcançar essa imunidade. Então, eu acho muito importante para o município estar buscando isso hoje, né, por essa lei nova, se for o caso, administrativamente primeiro, ou está levando já para o processo isso, porque esse processo não terminou, e eu acho uma informação que pode mudar os rumos desse processo no Supremo Tribunal Federal, e a Fundais receber de volta tudo que pagou desde 1994. É muito dinheiro. Então, se a Fundais pegar de volta desde 1994, corrigido esse dinheiro, eu acho que é um valor que vai ajudar. Por que 94? Porque a ação foi efetuada em 2002, né? E, pela lei, a gente pode cobrar os últimos 10 anos, né? Na época. Se observar a sentença do juiz, ele estabelece que a Fundais tem direito a ressarcimento desde 1994. Mais alguma coisa, Mota? Depois eu queria que a senhora pudesse até tirar cópia desse documento que ele vai deixar e passasse para nós, os membros da SEI, até porque a gente pudesse analisar. O senhor vai fazer a entrega do... Faço agora. Tá, que a gente poderia até dar uma olhada, né? Eu acho que é importante aí a gente tomar conhecimento desse documento, né? Para que possa até ser motivo de discussão, para no sentido de orientar aí a assessoria jurídica da prefeitura, para que tenha contato com a assessoria jurídica da Fundaz, poder, inclusive, aí fazer a juntada desse documento no processo, que acho que é importante. A gente agradece você ter feito essa contribuição. Agradece a sua participação, a disposição de ter vindo contribuir com essa SEI, tá? E dispenso a sua presença aqui. Só quero agradecer a oportunidade de esclarecimento, isso é muito importante, né, para mim, pessoal, também, eu acho que para as pessoas que estão acompanhando esse caso, e me coloco à disposição, obviamente que eu não tenho a disponibilidade por estar desenvolvendo atividade profissional fora daqui, mas, desde que possível, estarei retornando se for necessário. Muito obrigado. Eu só queria estar colocando duas coisas, Mota. No ofício da sessão do dia 21 de setembro, nós tomamos algumas decisões e encaminhamos para solicitação da presidência de ser solicitado da Fundais algumas informações. E nós não recebemos aqui se foi feito ou não essas solicitações por parte do presidente da Casa. Então, eu queria reforçar que as solicitações feitas através do ofício 13 dessa SEI, datado de 23 de setembro de 2015, fosse 13 do SEI, né? Do dia 23 de setembro, obrigada, fosse indagado à presidência se foi feito ou não os questionamentos. Porque nós não recebemos nem a cópia do presidente solicitando fazendo essas indagações para a Fundais. A microfilmagem de todos os cheques pagos a partidos ou outros documentos que demonstrem o pagamento da Fundais a partidos. Que esclareça qual foi a rubrica utilizada para pagamento do advogado pela Fundais. A relação dos meses e valores pagos a partidos por servidores da Fundais. Verificar se já havia isenção da cobrança de CPMF pela Fundais e, em caso negativo, qual o valor recolhido a título cópia da autorização do desconto em folha de pagamento dos servidores. A confirmação se houve efetivo pagamento por parte da Fundais do imposto de renda retido da fonte e o INSS ao advogado
em todas as parcelas. Se a Fundaz tem a comprovação do pagamento com relação ao recolhimento do imposto de renda e INSS do advogado. Se o recurso pago em duplicidade pela Fundaz foi aproveitado para abater da outra contribuição pertinente. A rubrica da cota patronal destinada ao pagamento do INSS. A verificar se, mesmo após a concessão da liminar, a Prefeitura enviava à Fundaz o duodécimo referente ao pagamento da cota patronal do INSS e, em caso positivo, o que era feito com o dinheiro. E relatório do número de crianças atendidas anualmente a partir de 2001. Então, esses pontos todos, eu acho que não tem a necessidade de constar em ata todos eles, mas constar em ata a nossa indagação ao presidente, se foi enviado à Fundaz todos esses questionamentos. E também a contratação do assessor financeiro, que já foi motivo de diversos questionamentos também, o processo diverso 712, em que foi encaminhado para a assessoria dessa casa para poder contratar o senhor Borges como assessor financeiro. O parecer primeiro foi de que ele não era contador, então, se por acaso houve em algum momento a informação de que ele como assessor contábil, não, nós queremos ele como assessor financeiro, um economista com grande experiência em assessoria financeira, né, e que até agora não foi feito essa contratação. Então, nada mais, Viana Tatá, antes a gente convoca para o dia 19, porque dia 12, segunda-feira, é feriado, não estaremos aqui. Mas no dia 19, para discussão sobre todos esses encaminhamentos. Às 16 horas mesmo. Então, 19 às 16 horas, como normalmente a gente faz a nossa reunião da SEI. E está encerrada a sessão. Obrigado a todos que participaram para dar condições de trabalhar.